de hoje é uma mulher nada convencional e muito estilosa. Eu até vou aproveitar a presença dela para pegar umas dicas de moda. Ela é publicitária, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, teve passagens pelas agências Scala, DCS e Competência. Em Santa Catarina, foi vice-presidente da Propag. Foi sócia fundadora da Paim Lautert Macedo, hoje Paim Comunicação. E também gerenciou a comunicação institucional do grupo RBS. Tem uma larga experiência nas áreas de atendimento, mídia e operações. Em 2005, ela decidiu dar um rumo diferente para sua vida e abriu o próprio negócio, realizando assim um antigo desejo, o de trabalhar com moda feminina. Neste ramo, adotou a postura de lançar grifes de designers e estilistas gaúchos, como Regis Duarte. Já em 2010, aproveitou a experiência adquirida e passou a ser consultora de moda e estilo. Atualmente é diretora de Publicidade e Marketing da Secretaria de Comunicação do Estado do Governo do Rio Grande do Sul, a SECOM. Por esse trabalho, recebeu em 2022 o Prêmio Colunistas do Sul, como publicitária do ano. Então tá, hoje quem está aqui comigo é a Malu Macedo. Obrigada, Malu, por aceitar de novo esse convite. É uma alegria, o prazer é meu, eu que agradeço o convite. Que bom. Quero te perguntar se tu lembra do convite para fazer o perfil. Pois eu lembrei hoje, quando a gente começou a conversar, que faz um tempão, né? Tu lembra quantos anos? Não lembrava. Fiquei apavorado de saber que faz quase 20 anos. E tu lembra quando tu foi convidada para participar? Tu tem essa lembrança ou até mesmo nem de quem te convidou porque faz muito tempo, mas assim, como foi participar do perfil? Foi bacana, eu me lembro da conversa assim, que foi muito natural, muito bacana. Era para contar da minha história, então foi tranquilo. Então tu tá pronta para recontar e pra gente viver um pouquinho do que foram esses passados 19 anos? Prontíssima, vamos lá. Então tá, vamos lá. Uma pergunta básica, por que a publicidade? Eu estava na faculdade, e na faculdade, naquela época pelo menos, era uma história, assim, tu tinha noções, né? E eu, inicialmente, eu achei que não podia ser publicitária, porque eu nunca me achei criativa. Mas depois eu entendi que publicidade não era só a criação, e isso me atraiu bastante, me atraiu RP também, então eu fui para esses dois rumos, publicidade e relações públicas. E na prática foi o que apareceu. Sim. Então eu tive muita sorte, que no meu primeiro trabalho em Porto Alegre, eu me formei e vim para cá imediatamente, foi numa agência de propaganda, e eu me encontrei completamente. Me encontrei com os desafios da publicidade, com o clima de agência, a coisa tensa e descontraída, se é que dá para entender isso. Sim, muito. É um trabalho, né, de muita tensão e ao mesmo tempo divertido, bacana, para cima. E eu me encontrei muito cedo, assim que eu comecei a trabalhar, tu já viu eu entendi, é aqui o meu mundo. Então eu vou te fazer também uma pergunta. Bom, isso eu quero saber, a gente falou sobre a publicidade, a tua vinda para Porto Alegre, que eu achei muito interessante quando eu li. Tu é uma mulher muito decidida, não tem medo do novo, né? A tua história indica isso mesmo, né? E o teu pai não queria deixar de jeito nenhum que tu viesse para Porto Alegre. Imagina, uma jovem, né? De Santa Maria. E te deu o prazo de 15 dias para te conseguir um emprego. Caso contrário, tu tinha que voltar para casa. Eu vou abrir aspas para ti. Consegui no 12º dia, quando o meu prazo estava quase se esgotando. Tu acredita que se não fosse isso, se tu tivesse que ter voltado para casa, ia ser completamente diferente? Na realidade tem um detalhe importante aí, não era bem voltar para casa, eu tinha que ir para a praia com pai, mãe, família, todo mundo. E desde aquela época, né, eu nunca fui muito praiana e eu não queria de jeito nenhum, eu queria trabalhar em Porto Alegre, blá, blá, blá. E então eu acho que não seria tão diferente assim. Eu iria para a praia, iria ficar um mês na praia, ia voltar para cá. Mas eu fui a mil, assim, cheguei aqui, comecei a conversar com todo mundo, que eu não conhecia ninguém, mas um puxa o outro. E aí no 12º dia eu fui justamente na Standard, né? Uma baita de uma agência naquela época,
Só que eu comecei como secretária. Sim. Eu era formada, mas era o que tinha naquele momento. Eu digo, vamos nessa. Porque eu queria trabalhar aqui, queria ficar aqui. Sim. E adorei o clima daquele lugar e tal. E foi muito interessante, não me lembro se eu contei isso naquela época. Eu fui entrevistada e ele disse assim, tu pode começar agora? Eu disse, agora? Ele disse, agora. Eu disse, posso. E fiquei lá já, trabalhando. Mas tu foi mais para um administrativo de início ou não? Já te colocaram na fogueira? Na fogueira, porque o meu chefe era o vice-presidente da agência, o querido, saudoso Carlinhos Schneider. E ele me convidou para ser secretária dele, era a vaga que tinha. Mas desde o começo, claro que por ser formada já e tal, ele começou a me dar espaço como assistente de atendimento dele, porque ele mesmo sendo vice-presidente, ele atendia algumas contas. Então, eu saía com ele, ia nos clientes com ele. Então, isso também foi muito importante para mim, né? Eu fazia o trabalho de secretária dele, mas como a gente também se deu muito bem, ele era uma pessoa muito especial, muito bacana, ao mesmo tempo, eu já comecei como assistente de atendimento. Foi assim que começou a minha carreira no atendimento. Ao natural. Completamente ao natural e por ele também, por ele ter enxergado em mim alguma coisa. Eu acho que ele pensou nessa guria, além de ser minha secretária, pode ir um pouco mais. Pode ir, né? Bom, já que a gente então também está falando da tua carreira, a gente pode falar um pouquinho da tua passagem bem específica da tua caminhada, que foi o nascimento da agência Paim. Na época, tu aceitou o desafio, né, dos irmãos Antônio, Marcos e o César, né, e fundaram a Paim Lautert Macedo Comunicação. Como é que foi a experiência para ti, uma mulher à frente de uma grande agência? Porque naquela época era diferente, ter uma mulher, né, à frente de uma grande empresa. Como é que foi? Sem dúvida. Eu tinha trabalhado com os Paim na Scala por 3 vezes, que a Scala foi paixão, assim. Eu saía para outro lugar, a Scala me chamava, eu voltava. E eles me chamaram mais uma vez, né, para a gente fundar a Paim. E eu nunca pensei nessa coisa de ser mulher, mas foi muito interessante porque naquela época as pessoas me perguntavam, quem é que é Macedo? É teu marido? É teu pai? É teu não sei o quê? A coisa mais engraçada. Ali que eu... Digo, uma coisa mais estranha isso, por que tem que ser um homem, né? Sim. Então, acho que pela primeira vez na vida eu tive esse estranhamentinho, assim, de como assim meu marido, meu pai, porque não pode ser eu. Exatamente. Né? E aí eu já nem era tão guria assim também, Sim. enfim. E foi tranquilíssimo, eles me convidaram porque eles já me conheciam, nós tínhamos trabalhado juntos há alguns anos. Sim. Então isso foi ótimo, eu me senti completamente em casa, numa história muito linda que a gente se reuniu para concorrer pela conta de lojas Renner. E ganhamos, né? Participamos de uma concorrência e ganhamos, e isso foi muito desafiador. Quando a gente ganhou, a gente chamou as pessoas para formar a agência. Sim. E foi também interessante, eu acho que muita gente sabe do mercado e muita gente não sabe. A gente ganhou sem fazer uma campanha, sem fazer nada criativo, digamos assim. Nós ganhamos a concorrência no penso, como eu digo, porque a gente pesquisou muito a realidade do público da Renner, como é que era naquele momento. A Renner tinha 9 lojas. Imagina. Alguém pode imaginar a Renner com 9 lojas hoje? Não. E então a gente apresentou, todo mundo pensa em flip chart. Não tinha, né? Não era computador naquela época, não era nada disso. E pelo penso, pela estratégia que a gente propôs, é que a gente venceu aquela concorrência. Então foi muito bom. Começamos com o pé direito. E tu te sentiu assim, nossa, sou uma mulher na frente, assim, tu sentiu alguma resistência quando vocês, tirando a Renner, que vocês conseguiram a conta, mas sentia resistência de clientes por tu não ser homem? Absolutamente não. Só isso que eu contei agora mesmo. Algumas pessoas que não eram clientes, não era gente diretamente ligada ali, estranhavam assim, era Paim, que eram os dois Paim, Lauter, que foi o alemão Lauter, que é um gaúcho que estava em São Paulo, e nós trouxemos para ser o sócio criativo, porque a gente não queria fazer ditadura de atendimento. Os dois Paim e eu éramos de atendimento.
e Macedo, que era eu. Então, foi a única coisa que eu estranhei um pouco foi isso. E eu também, Gabi, não me sentia, sou uma mulher. Não, porque eu trabalhava. É normal, né? Mas é que como a gente tem essa cultura, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul e mais atrás ainda lá no passado, a gente sabe, né, que faz tem muitos toda anos. Pois é. Foi em 91 isso. 91. Ali no perfil não dizia a data, mas eu sabia que poderia ser, nossa, bem lá atrás. 91. E a tua mudança de rumo, vamos falar um pouquinho. Ali em 2005, tu simplesmente vou dar um tempo e vou me dedicar a uma coisa que eu gosto muito, que é a moda. Eu queria saber como é que foi esse processo para ti de vou me dar um tempo e vou investir no que era hobby, vou investir num negócio. Era sonho. Desde criança eu gostava de brincar de loja, porque o meu pai tinha loja em Santa Maria. Só que era loja de brinquedos. E a gente trabalhou muito, eu e meus irmãos na loja, nas férias, a gente sempre trabalhava. Então eu achava que eu tinha o sangue bodegueiro que a gente brincava, que era varejo, assim, né? Dentro de mim, digamos assim. E eu sempre curti muito moda mesmo, sempre, desde criança. E criança, acho que é um pouco de exagero, desde adolescente, talvez. E eu saí da DCS e com aquilo na cabeça, assim, eu vou abrir uma loja. E eu acho que eu sempre fui muito intuitiva, assim, eu não fiz pesquisa, eu não me aprofundei, nem nada. Um dia eu estava na academia, que é na Zona Sul, perto da minha casa, e eu vi uma loja vazia ali embaixo, assim, era num shoppingzinho, e eu disse, vou abrir uma loja de moda feminina aqui. E é assim que eu tomo as decisões da minha vida. É bem assim, sendo bem franca. E abri essa loja que, claro que depois tu começa a pensar na história, eu me dei conta que era sonho. E sair da DCS naquele momento era a oportunidade para mim de realizar esse sonho. Então eu tenho essas paixões, assim, eu sempre gostei muito de comunicação, de publicidade, amo de paixão. Amo agência, amo essa, como eu já falei também, esse clima descontraído, adoro isso. E amo moda. Então, vamos experimentar esse outro lado, né? E adorei essa história também. Só que o mercado publicitário estava me chamando, assim, por causa da história que eu já tinha, né? E eu dizia, não, estou aqui, tá ótimo aqui, tá ótimo aqui. Até que uma hora eu achei que estava na hora, assim. O varejo não é uma coisa fácil, né? Eu era bem pequenininha, então eu tinha que abrir mão de algumas coisas, todas em função daquele negócio, né? E eu achei que estava na hora de voltar, de aceitar um desses convites. Então eu vendi minha loja e voltei para a propaganda. Foi assim. E deu muito certo por um período. Eu sempre acho que tudo é experiência. Tive muito prazer. O prazer me move muito também. Eu não... A gente sente. Né? Sou um pouco entusiasmada. Isso é ótimo. Eu acho isso muito bom também. E a minha história sempre foi assim. Eu estou feliz, feliz, feliz aqui onde eu estou. Se eu percebo que eu não estou mais feliz, eu acordo de manhã e não tenho mais aquela vontade de ir trabalhar, isso me chama a atenção. Assim, de, opa, né? Então é sinal assim que aquele ciclo está meio terminando. E aí eu me abro para outra história e surge. Ou surge na minha cabeça, ou alguém me convida para alguma coisa. Para mim, na minha vida funcionou assim, não foi planejado nada, né? Tipo, vou fazer desse jeito. Não, foi acontecendo. E eu não posso dizer que foi ruim, né? Pelo contrário, só história boa. Claro, mas a moda continua, tu lê ainda muito, pesquisa? Sim, adoro. Adoro. Eu tenho ainda nas horas vagas, que são muito poucas, porque trabalhar onde eu trabalho hoje é bem absorvente. Mas à noite, fim de semana, eu tenho minhas clientes do tempo da loja. Então eu continuo comercializando moda feminina em casa. Eu tenho uma peça que é a minha loja ali. E mando as roupas para as minhas clientes e elas escolhem e eu mando buscar. E é óbvio que desde que eu entrei no governo, isso diminuiu muito o meu envolvimento. Mas eu não quero abandonar porque é paixão mesmo, também. É outra paixão. Então eu não quero abandonar e vou levando do jeito que dá. Então, assim, depois que a gente sair daqui, eu quero que tu me dê umas consultorias de moda. Tá bom. Vamos falar da Malu Mãe? Vamos.
Lá no perfil tu disse que sempre mergulhou de cabeça em tudo. Agora só nos responde mais ainda dentro do que a gente está falando, que tu sempre mergulhou muito de cabeça em tudo que tu te propôs fazer na tua vida. Mas que o projeto mais desafiador foi ser mãe, era a maternidade. E eu vou abrir uma aspas para ti. Guga nasceu quando eu tinha 35 anos e foi na hora mais adequada, tanto para mim quanto para meu ex-marido, pois estávamos maduros emocionalmente, financeiramente e preparados para receber um filho e dar para ele, né, tudo que precisa. Como é ser mãe do Guga? Como é que está o Guga hoje? Guga está um homem de 33 anos e eu amo esse papel até hoje. Então é até gozado de dizer porque ele é um homem, mas é o meu bebê, porque é meu único filho. Tudo quanto é mãe diz isso, né? Sim, sempre. E adoro esse papel e é óbvio que as fases da vida vão te fazendo exercer esse papel de maneiras diferentes, Sim, né? claro. Hoje ele é independente, a namorada dele mora conosco, eles moram comigo, então tá tudo bem, o meu envolvimento na vida deles é muito menor, evidente, do que era uns anos atrás. Eu continuo adorando esse papel. É isso. E ele seguiu a tua área ou não? Não, o Guga fez vestibular para publicidade, ele passou na SPM e no primeiro semestre ele veio conversar comigo e com o pai dele. O pai dele também é do meio publicitário, ele é fotógrafo. E ele disse, não é meu mundo. E a gente disse, ok, então vai atrás do teu mundo. E ele se descobriu artista, assim, artista plástico, ele desenha. Então ele fez uma primeira exposição um ano atrás em Canela, no Instituto de Fotografia de Canela. E foi muito legal, foi muito prestigiado. Ele ficou muito feliz porque ele vendeu um monte de quadros assim na primeira exposição. E ele está desenvolvendo isso, né? Agora que ele se encontrou, tipo um ano e pouco atrás e tudo. Então é isso, parece que é esse o rumo que ele vai dar para a profissão dele, digamos assim. Legal. Querendo ou não, algumas coisas tuas, né? Porque a questão da arte tem Conversa. tudo. É tudo um envolvimento de alguma forma. Eu né? e o pai dele, né? Sim, claro. Ele é uma facilidade, assim, digamos, ir para uma área que converse com essa claro, nossa, com né? certeza. Seria estranho ele ir para uma área de exatas, por exemplo. Seria né? bem estranho, né? E vamos então para a volta para o mercado. Tá. Quando é que foi a tua volta para o mercado depois que tu passou por esse momento do empreendedorismo? Como foi? Como é que foi para ti? Tá. Eu estava lá na minha loja, mas já preocupada, assim, questionando um pouco, né? E parece que é aquilo que eu comentei há pouco. Parece que tu vai vendo que não está mais tão feliz e tu te abre. Nisso entra uma visita na loja, que era de moda feminina, que era o João Sati, da Competence. Então, ele disse que tinha ido lá conhecer minha loja, e ele me fez um convite para ir lá na Competence conversar com ele. Claro que ele estava me convidando para voltar para o mercado e eu acabei aceitando o convite dele. Então, eu fiquei um ano lá, depois eu recebi o convite para ir para Santa Catarina, como tu mencionaste, trabalhei na Propag. Foi muito interessante essa experiência também. Todo mundo me pergunta, né? Foi muito à praia? Aproveitou muito? Não, aproveitei muito pouco, porque eu não sou praiana, como eu já disse também. Parece mentira, eu estava em Santa Catarina e não aproveitei a praia. Eu sou completamente urbana, né? Então me dá muito mais prazer ficar lendo do que estar na beira da praia, gente. Desculpa, é isso, é assim que eu sou. Por isso que tu queria fugir do teu pai lá na adolescência, porque tu não queria ir pra praia, né? Viu que tudo fecha, desde lá, né? E daí voltei e depois que eu voltei de Santa Catarina, eu estava de novo com a história da moda, mas aí sem abrir loja, sem nada, aí estava com essa história na minha casa, estava feliz da vida lá, quieta no meu canto. E aí a Tânia Moreira, que eu tinha conhecido na minha loja, ela foi minha cliente e de cliente virou minha amiga. Tempos depois, ela acabou me chamando no palácio para a gente conversar. E eu achei que o assunto seriam as roupas e não era um convite para trabalhar como diretora de publicidade da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E eu fiquei muito surpresa com o convite, porque eu já estava afastada do mercado há algum tempo. Mas ela disse que queria, né, que eu pensasse no assunto, que ela queria muito que eu fizesse parte da equipe dela.
No dia seguinte eu disse, vamos nessa. Por causa disso também que tu mencionaste, né? Eu adoro essas coisas novas. Eu não digo assim que eu sou movida a desafios, eu nunca me vi assim. Mas veio aquele convite e eu pensei, por que não? É uma coisa nova na minha vida. Vamos experimentar. Claro. E se não gostar, vai embora. Simples. Simples, né? Simples. Eu brinco, pega as Barbie e vai embora. E adorei, uma experiência maravilhosa com a Tânia, com esse governador que é diferenciado, é especial, é tudo de positivo, né? Então dá muito orgulho trabalhar para este governo, dentro deste governo. Acredito que se fosse em outras histórias, em outros momentos, seria muito diferente. Isso sim, eu acredito que talvez eu nem tivesse aceito, mas com este governador, com esta secretária, nessa história, muito legal. E agora, né, no finalzinho do ano, quando a Tânia foi convidada a voltar a ser secretária de comunicação, ela me convidou para permanecer no governo. Então eu aceitei o convite de novo e seguimos o baile. Que legal, né? E é muito diferente a comunicação do Estado, assim, certamente, né? A dinâmica de quem está na agência e a... Tá, eu acho o seguinte, a gente tem o departamento de publicidade lá, dentro da Secretaria de Comunicação. Ali o nosso mundinho é semelhante, porque as pessoas que trabalham comigo são publicitários. Então o astral, né, o jeito... Aquela vibe é muito semelhante. O que é diferente? Tu usaste uma palavra que eu acho que diz bem, a dinâmica. Numa empresa pública, no governo do Estado, não é numa empresa, no governo do Estado, tem processos em função de segurança, tu lida com o dinheiro do público, tu lida com o dinheiro público. Então, todos os processos são mais, eu não sei como é que eu vou dizer, mais aprofundados, tudo tem que ser legal, tudo que a gente faz tem parecer da PGE, setorial, a gente tem um procurador que é da Secretaria de Comunicação. Então ele nos orienta muito se aquilo é legal, se não é legal. No começo foi quase um choque para mim, assim, eu me lembro dos primeiros dias, casualmente eu estava passando, assim, eu atendi um telefonema, era de um jornal daqui, queria vender uma história para o governo e eu disse, adorei, vamos nessa. E o vamos nessa não é bem assim. É bem diferente, passa por vários. Numa agência, tu sai dali, compra e pronto. Me disseram, como assim vamos nessa lá dentro? Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter uma saque, tem que ir para a Secretaria da Fazenda, tem que ter um empenho. Tudo demora mais um pouco. Claro que aí rapidamente tu entende aquela engrenagem, tu não faz mais isso impulsivamente, estamos juntos, vamos fazer isso amanhã, não é amanhã. E depois a gente aprende a explicar também para todo mundo que ainda não sabe que os processos no governo são mais lentos em função de segurança jurídica. É assim. Eu acho que basicamente essa a única diferença. O resto a gente faz questão de fazer campanhas publicitárias originais, jeitos, né, assim, não é porque é governo que tem que ser careta, não é porque é governo que tem que ser uma fonte gorda num anúncio, tu entende? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, o ano passado a gente teve troca de algumas agências, porque se fez uma outra licitação, e eu comentei com o pessoal que entrou, né? Eu digo, gente, vamos desligar o botãozinho assim, governo. Porque parece que governo virou careta. Não é careta, não é para ser. Né? Então a gente tem o maior prazer em fazer propaganda bacana e campanhas bem pensadas, como se fosse para uma empresa de iniciativa privada. E as agências que nos atendem são bárbaras. A gente tem algumas das melhores do mercado, então isso é muito bom, uma parceria maravilhosa. E vamos falar sobre balanço. A Malu, daquela época, disse que havia encontrado o equilíbrio, que o rumo que a vida havia tomado não tinha a ver com sorte, muito menos que as oportunidades haviam caído do céu. Abro aspas para ti. As coisas foram acontecendo e eu fiz acontecer. Não foi fácil e também nenhum sacrifício.
Acho que até responde tudo que a gente falou até agora, né? Essa tua fala resume tudo, né? Verdade. Tu consegue fazer, então, um balanço desses 19 anos? Eu O acho equilíbrio continua? eu sou libriana, então eu acho que é uma eterna busca do equilíbrio. Por um lado, por outro lado, por um lado, por outro lado. E sim, eu acho muito importante isso. Tu não ter um lado só da tua vida bem desenvolvido, esquecendo os outros, Sim. né? E a história que eu disse, eu assinaria embaixo total agora. Eu acho que nada cai do céu para ti. Tu planta. E tem gente, especialmente, talvez, a gurizada hoje, imagina sair colhendo já. E é uma coisa que não existe, né? É exatamente como colheita mesmo. Tu não planta, tu não tem o que colher. Sim. E eu acho que na vida da gente é assim. Claro. Né? A gente vai plantando, vai tomando decisões que têm consequências. E essas decisões, para mim, elas foram muito no instinto. Né? Não estou mais feliz aqui, então vamos ver, surgiu isso aqui. Vamos lá, vamos conferir. E não é também de um jeito muito louco, assim, qualquer coisa que Sim, surge. claro. Não, vamos pensar se é um crescimento, se é bacana, se eu vou gostar desse lugar, né? Se me convidam para trabalhar num lugar bonito, já é meio caminho andado. Se o lugar é nada a ver, já fico meio assim, mas isso é brincadeira. Eu acho que, meio sem querer, esses 19 anos foram mesmo uma sequência, né? Do que tudo que eu comentei no meu perfil lá. É um segmento da vida, mais ou menos no mesmo rumo, digamos assim. O rumo de estar bem, de estar feliz, de estar animada, entusiasmada, porque eu acho que, insisto, assim, que são escolhas, né? Eu nunca fui de me queixar. A gente brinca, né? Até lá no meu trabalho a gente brinca muito. Ninguém bota arma na tua cabeça para te obrigar a fazer coisas, né? Felizmente ninguém bota arma na tua cabeça. Então é contigo. E tu aguenta as consequências. Sim. Ou corrige o rumo. É mais ou menos assim que eu levo a minha vida. Isso vale para mim. Muito fluida, né? Acho Vai. Que tu é muito... Tudo muito fluido, né? E sou muito grata. Eu acho que hoje em dia, talvez a novidade, porque eu não me lembro de ter falado nessa época nada nesse sentido, eu tenho muita consciência, assim, de como eu sou uma pessoa privilegiada, em muitos sentidos, né? E até de ter essa cabeça para perceber como eu tenho que agradecer a tudo. Se tu vai entrar num baixo astral em algum momento, eu penso, mas baixo astral por quê? Olha para o teu lado. Olha para baixo, olha, né, para pessoas que não têm condições de nada. Tu vai estar chateada? Não vai. Não tem, né? Não tem razão. Mas tu sabe que tu falou uma coisa, naquela época tu falou uma coisa que vem fechar com isso aí. Porque tu foi num jantar com a Carmen Ferrão, e vocês se deram conta de que esse momento, ela falou, em um dado momento no jantar, vocês se deram conta de que este momento nunca mais vai voltar. Sobre isso tu disse, parece óbvio quando alguém diz, mas às vezes não nos damos conta. Cada momento da vida da gente não será igual, não vai voltar. Por isso, como é bom quando conseguimos viver de verdade e conseguimos valorizar estes momentos e não as lembranças deles. Quando não precisamos dizer, eu era feliz e não sabia. É verdade. Hoje em dia se fala muito nisso, né? No presente, viver o presente. E naquela época, quando a Carmen disse isso, foi muito interessante mesmo. Me chamou bastante atenção. Eu disse que coisa boa. Ela se deu conta ali, na hora, porque a gente estava se divertindo e tal. E eu tenho isso muito claro hoje, da alegria que é estar viva, respirar, acordar de manhã, ninguém precisa te puxar para sair da cama, tu levanta sozinha, tu vive sozinha. Eu acho que isso é um privilégio. Tanta gente muito mais moça que eu adoeceu, morreu, não consegue mais viver sozinha. Gente, eu sou de pensar nas tragédias e como não tem tragédia e como não tem tragédia na minha vida. Tem, obviamente, tenho problemas, tenho perdas importantes, mas se tu vai te ligar no que falta ou no que tu tá perdendo, até pessoas, claro que dói, claro que tu sofre, gente. Não sou poliana, não é isso.
mas de botar a tua energia pro lado da alegria, pro lado do que tá bom, Sim. do copo cheio, sabe? Sim. E eu acho isso, não é privilégio, isso é treinamento também. Eu acho que quem quer fazer isso, que treine e que vai conseguir. Ou pelo menos por toda a vida vai tentar, de alguma forma vai tentar, né? É verdade, é verdade. Tu consegue te imaginar daqui a... Não vou colocar 10 anos, a gente tem a mania de dizer 5, 10 anos, mas a Malu do futuro... Bah, nunca pensei mesmo. Eu vivo hoje, até dentro disso que a gente estava falando, né, do presente. Se eu nunca fiz planos quando eu era jovem, nunca fiz mesmo. Quero ser isso na vida, quero fazer isso, nunca. Eu fui indo. Imagina agora, né? Eu vou indo e vamos ver. E tô sempre aberta, assim, enquanto tá bom, enquanto eu tô feliz, tô curtindo, vamos seguindo. Isso em todos os segmentos da minha vida, assim. Tudo. Sem planos. Sem planos. É. Maravilha, fluido. Malu, passou rapidinho, né? Mas a gente reviu um pouco de todos os pontos que tu falou. Eu estou muito grata de poder te entrevistar. Tu é uma mulher muito alto astral. Maravilha, é muito bom, assim. Eu acho que a tua presença dá um vigor, assim, na gente. Que delícia ouvir isso. Eu que agradeço o convite, adorei vir aqui. Que legal, que bom tu topou conversar de novo com a gente. Eu vou te agradecer. E esse foi mais um Recontar.